abre negociação com o meia do Chelsea de 25 anos. E até que enfim, Jorginho fechou com o Mengão e vai para o Super Mundial. E vou falar também da sacanagem que fizeram com o Flamengo, um absurdo que fizeram com o nosso Mengão. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativam no sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis, não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Eu começo falando, galera, Flamengo perde para o Cruzeiro fora de casa e perde não só o jogo, como perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu do Vasco da Gama, como era esperado já esperava isso, o Vasco perdendo para o Palmeiras, Vasco que já vem de muito tempo aí lutando para não se rebaixar, o Vasco não consegue se acertar e já esperava dar derrota para o Vasco da Gama. O que o Flamengo teria que fazer é ganhar do Cruzeiro fora de casa para se manter na liderança, só dependia dele. Mas infelizmente o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, galera. O pior jogo, no caso, é do Flamengo para mim no Campeonato Brasileiro. Foi o pior jogo do Flamengo. O pênalti, no caso aí, eu quero fazer reclamação do pênalti. Não é que não foi pênalti, pênalti foi. O problema é que teve a falta antes do Bruno Henrique. Falta claríssima, claríssima, e o árbitro não chamou o VAR. Não adianta. Não quero tirar aqui os méritos do Cruzeiro, porque na minha opinião, o Cruzeiro foi melhor do que o Flamengo. A verdade é para ser dita, foi melhor, mereceu o resultado. Mas o jogo não era para ter terminado com a vitória do Cruzeiro, era para ter sido empate, porque houve sim falta no Bruno Henrique. É muita sacanagem o que fazem com o Flamengo, é sempre assim. O árbitro tem a tecnologia a favor deles, eles não usam contra o Flamengo, é só contra o Flamengo que eles não usam. Como que pode? Léo Pereira fez pênalti, foi, mas teve a falta antes, simples assim. Simples assim, teria que ter chamado o VAR. O jogo era para ter terminado aí empatado, mas não, sempre com o Flamengo funciona dessa forma. De La Cruz muito mal no jogo, rapaz. De La Cruz muito mal no jogo. A posição ali no meio de campo é uma posição muito perigosa. Não pode perder bola ali naquela posição de meio de campo, porque dá o contra-ataque para o adversário. Não adianta. Ali é um setor muito sério, muito importante. De La Cruz perdeu a bola ali e deu ao contra-ataque ali ao Cruzeiro. O Michael é -1 em campo. Sinceramente, eu até gosto do Michael. Michael, -1, entrou em campo, Flamengo ficou com -1. Felipe Luiz insiste em colocar o Michael. Cara, ele não está bem, não está bem. Segura o cara para não queimar o cara. Segura o cara e bota o cara no momento certo. O Flamengo estiver vencendo aí de 2, 3 gols, bota o cara. Aí bota, o Flamengo fica com -1, prejudica o Flamengo. Então o Michael muito mal no jogo. Arrascaeta, como sempre, fazendo sempre gol. Arrascaeta, artilheiro, meteu um golaço aí, até não quis, no caso, comemorar em respeito ao Cruzeiro. O Rossi foi o nome do jogo, só aí você vê, Rossi o nome do jogo, goleiro. Então se o Rossi foi o nome do jogo, sinal que tem alguma coisa de errado. Rossi muito bem, pegou até pênalti durante o jogo, fez várias defesas ali, muito importante, no caso, a favor do Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem que melhorar muito, a prioridade do Campeonato Brasileiro tem que melhorar muito, bastante. Felipe Luiz tem que trabalhar em cima do Flamengo, muitos jogadores ali muito mal, né, no time do Flamengo. Então, assim, Flamengo perdendo a liderança para o Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro. Eu quero falar a respeito do Gabigol. A respeito do Gabigol é o seguinte, eu fiz um vídeo antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Eu falei
o treinador do Cruzeiro havia barrado o Gabigol. Como barrou? Havia barrado após a declaração que o Gabigol fez para o Flamengo. Né? Recebi muitas críticas dos cruzeirenses reclamando que não foi nada disso, que o Gabigol já vem sendo reserva, que ele está sendo um jogador exemplar no Cruzeiro. Eu falei sim, na minha opinião tem influência sim, porque o Gabigol se declarou ao Flamengo, né? Você vê que o treinador do Cruzeiro, ele não acredita também no Gabigol. Ele colocou o Gabigol aos 43 minutos do segundo tempo. Rapaz, um jogo contra o Flamengo, jogador que é ídolo, né? No caso do Flamengo, um jogador importante para o Cruzeiro, ganha 3 milhões de reais, ele colocar o Gabigol aos 43 minutos do segundo tempo, o treinador não confia nem mais no Gabigol. Não confia nem no Gabigol. Então eu dei a minha opinião, que teria sim a ver com a declaração que ele deu, se declarando para o Flamengo. Se declarando, tudo bem que ele vem sendo reserva, mas então aos 43 minutos, então eu fui muito criticado pelos torcedores aí do Cruzeiro, né? Mas o meu modo de ver tem influência sim, mas eu vou te falar uma coisa, ele é muito cagão, cara, ele é muito cagão. Ele entrou só para fazer o gol de pênalti, ainda perdeu o pênalti, o Rossi pegou rebote e fez o gol. Então o Gabigol, ele falou isso, ele falou de novo, aí se declarou o Flamengo mais uma vez na entrevista, ele falou que saiu do Flamengo porque ele não queria sair do Flamengo, ele saiu do Flamengo por causa do presidente do Flamengo, ele disse que nunca teve problema com jogador, com treinador nenhum, só teve um problema com um treinador que foi com o Tite, que ele disse que não falava com o Tite. Não falava com o Tite. E o problema dele, a saída dele foi por causa do presidente. Se declarou, falou que o coração dele é rubro-negro, falou que como, ele até deu um mole ali, né? Ele falou assim, como já foi, meu coração já foi do Santos. Depois ele corrigiu, falou, não, também é do Santos. Mas ele falou claramente que está sempre no Rio de Janeiro, que ama o Flamengo, o coração dele é rubro-negro. E infelizmente deram esse mole para ele aí, ele entrou só para fazer o gol. Infelizmente, galera. Em relação ao Cebolinha, que ele saiu com cômodo na panturrilha, né? Não foi nada, vai fazer, no caso aí, alguns exames para ver, mas a princípio não foi nada com Cebolinha, foi uma simples dores mesmo, normal. Então o Flamengo tem que virar a ficha agora, já pensar na quarta-feira na Libertadores contra o Central Córdoba, galera. O Flamengo vai ter que arrancar uma vitória fora de casa para não se complicar de vez na Libertadores. Flamengo que perdeu para o Central Córdoba aqui no Maracanã vai ter que devolver a vitória, vai ter que ganhar lá fora de casa para não se complicar. Só depende do Flamengo. O Flamengo vai jogar fora de casa contra o Central Córdoba nessa quarta-feira e vai fazer mais 2 jogos em casa. Então o Flamengo pode até terminar como o primeiro do grupo, mas o Flamengo vai ter que fazer a sua parte e vencer o Central Córdoba fora de casa, senão a chapa vai esquentar para o nosso Mengão na Libertadores. Vamos falar, galera, agora mudar de assunto e falar de mercado da bola, galera. Segundo informação do Vene Casagrande, o Flamengo abriu negociação com o meia João Félix, de 25 anos, que pertence ao Chelsea, galera. Ele que estava emprestado ao Milan. Então, informação do Vene Casagrande que o Flamengo aí abriu negociação com esse meia de 25 anos, João Félix. Também nós temos a informação aí do Paparazzo, que essa negociação é uma negociação muito difícil, uma negociação quase impossível aí, trazendo aí essa informação, o Paparazzo. Ele que nas férias, João Félix nas férias esteve aqui, foi flagrado aqui no Rio de Janeiro, passeando pelo Rio de Janeiro. Então informação aí que o Flamengo abriu negociação com o João Félix e também o Paparazzo falando aí que é uma negociação muito difícil de acontecer. Vamos mudar de assunto e falar até que enfim Jorginho fechou com o Flamengo. Segundo informação do Paparazzo, Jorginho acertou com o Flamengo nesta sexta-feira e vem para disputar o Super Mundial, galera. Então a informação do Paparazzo, informação muito importante, o Flamengo acertou, sacramentou aí a contratação do Jorginho, então vindo para o Super Mundial. O Jorginho que já escolheu casa, já acertou casa também para morar aqui no Brasil. Informação aí do Paparazzo rubro-negro. E também nós temos a informação, galera, que o Flamengo já está se movimentando para fazer uma contratação de um jogador que joga no lado esquerdo ali pela ponta, no caso para substituir, no caso, o Bruno Henrique. O
Bruno Henrique, que vem passando aí por acusações de jogos de aposta, está sendo investigado. Então o Flamengo já se calçando, já vendo um jogador que joga na ponta ali para estar substituindo o Bruno Henrique caso o Bruno Henrique seja condenado. O Flamengo não pode ficar esperando também, vendo o que vai acontecer. O Flamengo já tem que se preparar antes de acontecer. Então o Flamengo, a informação é que o Flamengo já vem se movimentando para trazer um substituto caso, no caso, se o Bruno Henrique for condenado, acredito que não vai ser condenado, vai conseguir provar a sua inocência, mas o Flamengo já se movimentando aí no mercado, no setor aí do Bruno Henrique. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.